é o abandono de Bolsonaro por parte do Ciro Nogueira. Quem acompanhou a época da campanha eleitoral via o Ciro Nogueira fazer uma defesa doentia do Bolsonaro. Era até motivo de piada, de chacota na internet, porque tudo que o Ciro Nogueira dizia que ia acontecer passava longe de se tornar realidade. Não acontecia. E virou um grande meme, uma grande piada, a defesa que o Ciro Nogueira fazia do Bolsonaro. É claro que essa defesa tinha um preço, não era de graça. O Ciro Nogueira praticamente virou presidente do Brasil desde que se tornou o ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Bozo, para não ser impeachmentado, entregou o governo federal nas mãos do Centrão. Só que agora Bolsonaro está sem moral, está inelegível, está numa situação cada vez mais complicada e o Ciro Nogueira resolveu abandonar o Bozo. Ele não tem mais interesse em continuar apoiando Bolsonaro, porque agora não tem mais dinheiro do governo federal para apoiar o Bozo. Para você ser bolsonarista, você tem que ser ou muito idiota, infelizmente é a verdade, tenho que falar, ou você ganha muito dinheiro para isso. Essa é a verdade. Ninguém vai ser bolsonarista gratuitamente. O bolsonarismo ele é ou pura idiotia ou muita grana rolando por trás, que é o caso do Ciro Nogueira. Ele que foi presidente de fato quando esteve à frente da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro. Enquanto isso, o Bozo se ocupava de motociata e de atos eleitoreiros, inclusive fazendo campanha fora de época. O presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira, é mais um a abandonar o ex-presidente, que se vê cada dia mais isolado em meio a um pequeno grupo de aliados radicais da extrema-direita fascista. Após o presidente da Câmara, Arthur Lira, pular do barco bolsonarista em discurso no plenário da Câmara e garantir 40 dos 49 votos da bancada para a aprovação da reforma tributária, Nogueira foi às redes sociais hastear a bandeira branca ao governo Lula. Veja bem, quem começou foi o Arthur Lira. O cara subiu na tribuna especialmente para dizer que já era para Bolsonaro, já era para os radicais da Câmara. O Arthur Lira não vai proteger o bolsonarismo. Acabou. Logo depois do Arthur Lira pular fora do barco do bolsonarismo, o Ciro Nogueira vai para o mesmo caminho, vai no mesmo sentido. Ele fez algumas postagens nas redes sociais dizendo que não vai fazer oposição ao governo Lula, principalmente quando ele achar que o governo Lula está fazendo é correto. E a reforma tributária, apesar de não ser unanimidade, o que seria quase impossível, mas é um projeto que vai avançar bastante na questão tributária no nosso país. E isso é inegável. Ficou feio para quem ficou contra esse projeto. E teve gente até de esquerda, 3 pessoas, para ser exato, 3 parlamentares de esquerda, que se posicionaram contra e fizeram o voto, na verdade, uma abstenção. Não votaram nem a favor nem contra, ficaram em cima do muro, não se posicionaram e foi uma grande decepção, que foi o caso da Fernanda Melchiona, do Glauber e também da Sâmia. Esses 3 parlamentares que não votaram a favor da reforma tributária e eu acho uma grande falha, um grande vacilo. São 3 pessoas que eu gosto, que eu admiro, mas nesse ponto eu não posso apoiar a decisão desses 3 parlamentares. Na direita, muita gente votou a favor. Só mesmo os radicais, só mesmo os extremistas ficaram contra. Se você quiser saber qual é a base extremista do Bolsonaro na Câmara, é só olhar quem votou contra a reforma tributária. Você olha ali, aqueles parlamentares que foram contrários, que disseram não à reforma tributária, representam a base extremista de Bolsonaro
na Câmara dos Deputados. Está bem fácil de identificar. Deixa eu mostrar para você aqui o que foi que o Ciro Nogueira postou, abandonando o Bolsonaro. Há uma unanimidade no Brasil. O Brasil precisa mudar. Precisa porque o povo não pode esperar 4 anos sofrendo, abandonado, enquanto questões que são de país e não de governos precisam ser enfrentadas. Dizia isso ontem, digo hoje e direi sempre. Nenhuma oposição pode ser contra e blá, 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 blá. Nem vou continuar a trazer o que ele disse, pois, resumidamente, o que o Ciro Nogueira tentou passar nessa postagem foi uma explicação para os bolsonaristas do porquê que ele estava pulando fora do barco. Mas não adiantou. Os bolsonaristas caíram para cima dele, caíram matando em cima do Ciro Nogueira e, claro que recebeu comentários sendo chamado de traidor, de que virou a casaca, de que é vendido, diversos bolsonaristas dizendo que o Ciro Nogueira fez o L, uma festa dos bolsonaristas nos comentários dessa postagem do Ciro Nogueira. Claro, estão todos magoadinhos, porque ninguém mais quer ficar do lado do Minto. O Minto está cada vez mais sozinho, abandonado. E quem via o apoio que Ciro Nogueira fazia ao Bolsonaro, apesar de ser um apoio pago, agora vê ele criar um textinho nas redes sociais para dizer que não vai ficar como uma oposição ao governo Lula na maioria das proposições do governo, porque ele não quer ficar contra o povo, o que também é uma conversa bem fiada. Na verdade, o Ciro Nogueira quer ficar do lado de quem está no poder. Esse é o grande objetivo dele. Esteve com Bolsonaro enquanto Bolsonaro tinha influência. Hoje, Bolsonaro não é mais ninguém, ele vai tentar pedir arrego ao Lula. Já está fazendo isso, quando conseguiu agora a votação maciça do Progressistas a favor da reforma tributária. E com o Lula, ele não vai conseguir muita coisa. Com o Lula, ele não vai se criar. Se ele pensa que vai ganhar um ministério, ganhar um poder como ele teve no desgoverno Bolsonaro, vai quebrar a cara, pois com o Lula ele não vai conseguir quase nada. E o Ciro Nogueira chegou a dizer esses dias que não pode nem conversar com o Lula por 10, 15 minutos, porque senão ele se apaixona. Não sei se foi exatamente essa palavra que ele usou, mas ele quis dizer isso, que não pode conversar com o Lula porque o Lula conquista ele facilmente. E eu acho que, na verdade, o Lula já conquistou o Ciro Nogueira. É só ver a votação do Progressistas muito forte, muito maciça a favor da reforma tributária, um partido que era base aliada de Bolsonaro, juntamente com o PL e com republicanos. Republicanos que também votou maciçamente a favor da reforma tributária. O que nós estamos vendo? A base de Bolsonaro se esfacelou. Até o próprio partido dele, PL, rachou. 20 parlamentares do PL votaram junto com o governo Lula. É bastante. Para quem tem 100 parlamentares, 20 votaram contra a orientação do partido, contra a orientação do Bolsonaro. Nós temos aí 20% de traidores da orientação bolsonarista. Só mostra a fraqueza do bolsonarismo neste exato momento. E é daí para pior. Só vai piorar as coisas para eles. E que bom, se tá ruim para o Bolsonaro, tá bom para o Brasil.